Aleluias. Irmãos, uma das bênçãos conferidas à Igreja do Senhor, a partir do momento em que o Espírito Santo foi enviado, foi a bênção de nós termos acesso a todos os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles foram liberados para a Igreja do Senhor, para os membros do corpo de Cristo, que somos eu e você. O apóstolo Paulo, quando ele fala acerca desses dons, ele vai dizer que estes dons servem para a edificação, exortação e para o consolo dos membros do corpo de Cristo. Por isso que nós devemos buscar de todo o nosso coração os dons espirituais. De maneira gloriosa, Deus se revela no meio da igreja, Ele se manifesta de maneira mais poderosa quando a igreja ela abunda-se nos dons espirituais. E Deus tem reservado um dom para cada um daqueles a quem Ele tem chamado. Ninguém pode dizer que não tem um dom da parte de Deus. E nós precisamos descobrir esses dons. E nós precisamos buscar outros dons a fim de que a gente possa ser instrumento na mão de Deus para a edificação de outros. Um dos dons que mais se revela no seio de comunidade e dizendo respeito ao momento de comunhão, de adoração, no momento de oração, são os dons de revelação e de sabedoria. Deus sim nos fala pelas Escrituras. Essa é a primeira forma de Deus nos falar. Mas Deus também fala conosco através desse dom de revelação e de sabedoria. Ele nos concede esse privilégio de ouvir da sua parte também através desses dons. Quando o dom de revelação e de sabedoria ele é manifestado, as coisas que estão ocultas vêm à luz. Aqueles impedimentos que se dão são destravados. Em outras palavras, Deus ele vem e faz com que nós possamos viver um fluir constante para a glória dele. Até porque esse é o desejo de Deus, irmãos. Esse é o propósito de Deus. O chamado de Deus para nós, então, como igreja, enquanto estivermos buscando ao Senhor em oração, é clamar a Ele: Senhor, revela-me o dom que o Senhor tem para mim. Mostra-me quais os dons estão destinados a mim. E como Paulo vai dizer, nós devemos buscar com avidez os mais excelentes dons. Aqueles que vão servir para a nossa edificação, para a nossa exortação e para o nosso consolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto estávamos orando aqui, Deus nos levou a esta posição. E é tão maravilhoso quando Deus comunica com o nosso espírito aquilo que nós estamos buscando. É maravilhoso.
Quando o próprio Deus ele vem e ele toca no nosso íntimo com a certeza que não tem como exprimir por palavras. Ele toca no nosso íntimo e a gente tem a certeza de que a nossa oração foi respondida. Isso é maravilhoso. Quando a gente está buscando a Ele e de uma forma que nós não podemos compreender da ótica humana, de uma forma que a gente não consegue no primeiro momento entender também dentro de nós, no nosso interior, mas vem Deus e toca de maneira poderosa e a gente tem aquela convicção: Deus ouviu a minha oração. E o resultado disso é o descanso. Por isso devemos buscar isso, irmãos. Até porque, como nós temos enfatizado aqui, o verdadeiro cristianismo não se trata de uma tradição. Não se trata de um ato de eu e você virmos apenas à igreja e depois a gente canta, a gente ora, a gente ouve a palavra, lê a palavra e vai embora e pronto. Não. A fé que nós professamos é uma fé viva. O fundamento da nossa fé, da nossa crença, está reinando agora. Ele está olhando para nós nesta hora. Ele está com o seu olhar vigiando toda a terra, observando toda a terra. E eu tenho certeza, irmãos amados, que o olhar dele está para nossas vidas nesta noite aqui. E não seria maravilhoso eu e você sermos lembrados diante do Pai pela menção de Jesus Cristo? No diálogo da Trindade dizerem: hoje eu tenho visto um povo que está buscando o meu nome. Jesus dizendo para o Pai: você viu, Pai, o meu corpo correspondendo à missão que eu deixei a eles? Isso é maravilhoso, irmãos. Essa religião viva, essa religião eficaz, essa religião poderosa, eu e você podemos viver. Na verdade, esse é o desejo de Deus para nós. Eu quero viver essa dimensão de uma religião que vai além das palavras. E eu acredito que cada um de nós aqui também. Porque do contrário, de nada adianta nós nos deslocarmos das nossas casas, nós dizermos sermos cristãos, de nada adianta. Agora, quando nós estivermos cônscios de que tudo isso que fazemos parte de algo que está acontecendo dentro do nosso coração, do nosso íntimo, nós vivemos de maneira diferente. O cristianismo de Jesus foi diferente exatamente por conta disso. Jesus, quando ele finaliza o seu sermão do monte, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus, Jesus fala aquelas palavras de graça, aqueles ensinos poderosos. E Mateus registra o seguinte: que todo o povo que ouvia Jesus falar ficava maravilhado com aquilo que ele dizia. Porque Jesus dizia como quem tinha autoridade. Sabe o que quer dizer essa palavra autoridade, irmãos? É ter
experiência própria daquilo que se fala. Jesus sabia daquilo que estava falando. E isso transmitia para aquele que ouvia algo diferente. E o texto vai dizer, diferente dos escribas. Porque os escribas, eles eram homens muito sábios das Escrituras. Eles conheciam todo o Antigo Testamento. Porém, eles não falavam com propriedade. Aquilo que eles diziam não fluía do coração. Isso me faz recordar da história de um homem a quem Deus usou de maneira muito poderosa e que eu acredito que já tenha dito algo acerca dele aqui. Deus o usou de maneira muito poderosa na Índia. O nome dele era John Nelson Haidt, chamado o homem que orava. Ele era apaixonado pela oração. Ele era apaixonado por passar momentos na presença de Deus, intercedendo, clamando, buscando em favor dos outros. E tamanha era a intimidade que esse homem tinha com Deus, que em determinado momento ele se dirige para fazer a sua preleção em uma conferência. E o simples fato de ele dizer 3 palavras ao iniciar a preleção já levou todos aqueles pastores que estavam ali reunidos nessa conferência aos prantos, a caírem sobre seus joelhos e clamarem ao Senhor. Um forte espírito de súplica e de quebrantamento foi derramado, caiu sobre aqueles ouvintes, a partir do momento em que esse homem disse apenas 3 palavras. Eu fico imaginando, irmãos amados, que intimidade esse homem tinha. Porque se por meras 3 palavras ele conseguiu tocar o coração daqueles que estavam ouvindo. Não era porque ele era mais santo, porque ele era mais perfeito, não. Mas a história dele demonstra um homem que decidiu conhecer por experiência aquilo que ele estava falando. E quando eu leio histórias assim, eu fico constrangido. E sabe, irmãos, a minha oração tem sido para que o Senhor faça isso no nosso meio. Ó Senhor, faça com que nós, Igreja Cristã Esperança, possamos refletir, seja por palavras ou por obras, aquilo que está no coração do nosso Senhor. Em todo lugar que formos, onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, porque somente assim, irmãos, a gente vai se assemelhar a Jesus, falar com autoridade. Muito mais do que ver números e ser uma igreja conhecida, o que nós devemos buscar é ser uma igreja reconhecida no céu. É isso que nós dissemos no início. É que no diálogo da Trindade Santa nós possamos ser um dos motivos da conversa. Nós precisamos, irmãos, isso é bom,
É bom que busquemos isso. Essa dimensão de uma religião do coração, como dizia John Wesley. Uma religião que aqueça o nosso coração. Uma religião que me faça ter o mesmo desejo, ter a mesma expressão física que o salmista do Salmo 119 tinha. Ele diz que quando ele lia a palavra de Deus, os seus ossos queimavam, o seu corpo sacolejava. Tamanho era o poder da palavra que vinha sobre ele. É diferente, irmãos amados, de barulho. É diferente de barulho. É claro que em muitos momentos a própria Escritura registra isso de maneira muito clara. Pode ser que haja uma expressão mais vívida e isso venha a causar algum barulho a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas o reflexo primeiro é esse fogo ardendo dentro de nós. É quando você, ao ter acesso, ao falar, ao meditar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, você é tomado com um poder, você é tomado com algo que queima dentro de você, que é algo inclusive que não tem como exprimir por palavras. É quando você abre um texto bíblico e na direção do Espírito Santo, aquele texto bíblico lhe fala de maneira tão poderosa, mas de maneira tão gloriosa, que você sai convicto daquele momento ali, com a certeza de que Deus já correspondeu à sua busca. É quando você ora, você coloca diante de Deus o seu clamor, você levanta daquele momento com a certeza de que Deus já lhe atendeu. É no momento em que nós estamos em comunhão, desenvolvendo a koinonia, nós sentimos algo diferente, algo que nos atrai para o que é divino, algo que nos atrai para o que é de Deus, algo que nos atrai para as coisas de Deus. São coisas assim que Deus deseja para as nossas vidas. São experiências assim. Experiências que quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, a gente fica maravilhado. Era como se Deus andasse com aquele povo, que de fato andava, é claro, mas é tão maravilhoso, era como se Deus andasse pessoalmente, fisicamente com aquele povo 24 horas por dia. E a gente fica maravilhado com aquilo que a gente lê e fala, meu Deus, isso precisa repetir no nosso tempo. Aquele poder de Deus se revelando na vida dos apóstolos, na vida de toda a igreja, na vida dos evangelistas, na vida de todos. O método de Deus não mudou. O método de Deus continua sendo o mesmo. Ele continua agindo da mesma forma. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Essa é a experiência, irmãos amados, da minha e da sua experiência, da sua vida religiosa. Quando você está caminhando, você tem a certeza, a convicção de que o Senhor está contigo. Não porque você apenas diz, mas porque você sente. Quando você está no seu lar, está nos seus afazeres diários, quando você está viajando, quando você está dirigindo o seu carro, quando você está no seu trabalho, você sabe que Deus está ali. É isso que Deus deseja para nós. Até porque a palavra de Deus é enfática ao dizer que aqueles que são chamados por Jesus e que são justificados e tomam a posição de justos, são reconhecidos como justos, eles viverão pela fé. O justo pela fé viverá. Mas esta fé, ela não é apenas uma crença em algo futuro. É uma capacidade que eu e você temos a partir da ação do Espírito Santo dentro de nós, de enxergar como Deus enxerga. Isso é ter fé. É enxergar como Deus enxerga. É enxergar pela ótica de Deus. É enxergar aquilo que o olho natural não consegue ver, mas que existe. É enxergar o invisível. É aquilo que nós cantamos hoje. É mover-se no sobrenatural. Sabe uma experiência que a gente encontra nas Escrituras e que revela isso que eu estou acabando de dizer? Ela está registrada em 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós encontramos aqui exatamente isso que estamos nesta noite compartilhando, que é a bênção de se enxergar pelos olhos da fé. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Verso de número 15 em diante. Nós não iremos ler todo esse texto, que inicia-se aí no verso de número 8. Se você depois em casa quiser, pode lê-lo. Mas é maravilhoso o que a palavra de Deus vai nos dizer aí, nesse trecho bíblico. Capítulo 6, verso de número 15. Segundo Reis, capítulo número 6, verso número 15 em diante. Glória a Deus. Aleluias. Glórias te damos, Senhor. Aleluia, Jesus. Segundo livro de Reis, capítulo número 6, verso de número 15 em diante. Amém? Diz-nos assim a palavra. Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus:
Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os olhos desse homem, foram abertos. Eliseu estava nessa dimensão, estava vivendo nesta realidade, estava enxergando da ótica de Deus. Esse servo, no primeiro momento, não estava. A partir da oração que Eliseu fez por ele, o Senhor lhe abriu os olhos e ele também passou a enxergar. O reflexo maior de eu e você vivermos nessa dimensão de Deus, enxergando da ótica de Deus, é que nós vamos descansar o nosso coração. Quando o adversário chegar, quando as circunstâncias adversas vierem, nós estaremos com o nosso coração descansado. E sabe o que vão falar para você? Por que você não está descabelado? Por que você não está descabelada? Por que você não está fazendo isso, fazendo aquilo? Você não está com medo? Você não está temendo? Porque olhe só, você vai ser vencido. E nós poderemos dizer: eu não temo, porque aquele que está comigo é maior do que o meu adversário. E nós poderemos ainda ser um instrumento na mão de Deus para orar em favor daquele que ainda não enxerga, daquele que não vê de acordo com Deus, de acordo com os olhos da fé. E o Senhor poderá também alcançar a vida desse que nos rodeia. Estava todo mundo lá, vindo em busca de Eliseu. E eu imagino que ele estivesse tomando seu cafezinho, descansado, sem problema nenhum. E chega o seu servo desesperado. E Eliseu, como estava, permaneceu descansado. Essa é a realidade que Deus deseja para nós como cristãos. É nessa dimensão espiritual que Deus deseja que nós vivamos. E principalmente no tempo de hoje, irmãos. Por que eu digo no tempo de hoje? Porque para nós já foi liberada a unção do Espírito Santo. Jesus, ele já veio, já desfez a barreira de separação, já pagou pelos nossos pecados, já ascendeu, está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós, e compartilha conosco o seu Espírito Santo. Espírito Santo esse que diz que estaria conosco em todo o momento. O Espírito Santo é chamado do Espírito da Verdade. Sabe o que essa palavra verdade significa na Bíblia? É a capacidade de eu e você entrarmos numa dimensão, numa realidade além dessa realidade. Ele é o Espírito da Verdade.
que nos leva, nos capacita, nos alça a essa posição. Isto é viver pela fé. Isto é o que todos aqueles irmãos de Hebreus capítulo de número 11 viveram. E por conta disso, eles alcançaram as promessas. Posso repetir aquilo que nós estudamos no domingo, verso número 8 do Salmo 112, que por causa de estarmos vivendo pela fé, nós não temeremos más notícias. Nós jamais seremos abalados, pois a nossa confiança está no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus nos chama a sermos Eliseus. Deus nos oferece tudo aquilo que é preciso para que a gente se compare a Eliseu. Para que a gente veja como Deus vê. Para que a gente enxergue como Deus enxerga. Para que a gente viva pela fé. Olhando, caminhando pelos olhos da fé. Que o Senhor nos abençoe. Essa é a maior bênção de se viver pela fé. Teríamos muito mais coisas para compartilhar, mas eu acredito que essas pepitas do céu já serviram nesta noite para nos alimentar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos compartilha mais uma vez a tua palavra e nos traz ensinamentos tão especiais, visando nos levar a caminharmos pela fé, a termos uma religião do coração, uma religião que não é reflexo apenas de palavras, mas de algo que se vive. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu estivesse conosco mais uma vez. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração mais uma vez. O que temos para dizer, Senhor, é só obrigado. Continue nos abençoando durante essa semana. Esteja conosco, nos fortalecendo em meio às provações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Querido Senhor, nós a Te oramos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Restante de semana abençoado, debaixo daquele que concede a cada um de nós essa fé. Amém.